Olá, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos a mais uma pré-aula da revista Adolescer Mais de 12 a 14 anos. A nossa pré-aula de hoje é a lição de número 8, que tem por tema Os Princípios Éticos de Deus. E na mensagem valiosa, nós vamos encontrar a seguinte passagem bíblica: Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Salmos 119, 1. Professor, no começando a aula dessa lição, que está na página 35, é sempre a folha que antecede o início da sua revista. Você vai encontrar ali uma dinâmica para fazer com eles. O intuito da dinâmica é preparar os alunos para aquela aula. A gente aprende mais com exemplo, por isso eu estou dando uma aula, eu dou um exemplo. O próprio Jesus nos ensinou a dar exemplo com parábolas, né? Vou dar um exemplo do que eu quero dizer para você. Então, a parábola são exemplos do contexto, da lição que eu quero te ensinar. Então, sempre separe para fazer a dinâmica, para dar o exemplo, tá? Para que eles consigam entender com maior facilidade o que vai ser trabalhado naquela aula, tá bom? Nós vamos falar hoje sobre os princípios éticos de Deus. As profissões, todas elas têm um código de ética. O que é o código de ética? São diretrizes, né? São direitos e deveres daquela profissão. O que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. O que um médico pode fazer e o que ele não pode fazer. E a gente tem que cumprir o nosso código de ética para que a gente não seja penalizado. Se eu descumprir o meu código de ética, eu posso sofrer algum tipo de penalidade. Eu posso responder a algum processo, eu posso até mesmo perder o meu direito a exercer aquela profissão. Então, eu tenho direitos e deveres que têm que ser cumpridos para que eu não tenha nenhum prejuízo posterior. E nós, como servos de Deus, nós temos também o nosso código de ética. O nosso código de ética é a palavra de Deus. E nós devemos ler e conhecer a palavra de Deus. Nós devemos conhecer os nossos deveres como servos de Deus, o que nós devemos fazer, como devemos se comportar, como devemos falar. Devemos conhecer a nossa função, a nossa missão. Qual é a nossa missão? Está lá na Bíblia. E o melhor lugar para a gente conhecer e desenvolver esse código de ética, esse manual de ética cristã, é na EBD. Não tem lugar melhor no mundo, é a maior escola do mundo, é a EBD. Então venha sempre à EBD, fale com os alunos, venha aprender mais do Senhor, venha aprender mais sobre a palavra que nos guia, aprender mais sobre o nosso código de ética. Nós temos que conhecer ele. Vamos conhecer melhor onde? Na EBD, tá bom? Dica da psicologia. Sobre o desenvolvimento, a gente pode afirmar que ele é vitalício. O que isso quer dizer? Ele é para sempre. Nós sempre vamos estar em desenvolvimento. Desde lá da concepção, estamos lá na barriga da mamãe, já estamos ali desenvolvendo. A gente nasce, a gente cresce, a gente muda de idade, muda de ciclo, estamos se desenvolvendo. A gente não para nunca de desenvolver, tanto emocional, intelectual, o corpo também, ele vai desenvolvendo. E o outro ponto importante é que o desenvolvimento, ele é muito cultural, muito regional. Então, eu não posso comparar um adolescente daqui do Brasil com um adolescente lá dos Estados Unidos, porque tem a ver com a cultura, com o histórico de vida, com o histórico daquele lugar, daquele país, com o que eu aprendo daquele lugar. Então tem a ver também com cultura, sabe? Com o que eu sou, como eu vivo, até mesmo como eu falo, né? Algumas palavras a gente sabe que tem significado. Aqui é tangerina, lá é mexerica. Então isso tem a ver também ao desenvolvimento também. E também tem a ver com o contexto familiar, o social. Quem eu sou na sociedade, quem eu sou na minha família, sabe? Eu vou descobrindo o meu eu, onde eu me encaixo, o que eu penso convivendo com as pessoas. Então, todo desenvolvimento a gente nunca para de desenvolver e ele é, ao mesmo tempo que ele é pessoal, ele é geral, né? Então, eu posso comparar um pouquinho aquela criança para ter uma noção. O meu filho ainda não passou por esse processo aqui, mas a maioria já passou, então eu vou procurar ajuda. Mas tem coisas que é o meu filho passando por aquele processo único, só ele, e tá tudo bem, tá bom? Antes de finalizar a nossa pré-aula de hoje, eu gostaria de lembrar você, querido professor dessa classe linda, que é o Adolescer Mais de 12 a 14 anos, do seu recurso pedagógico, que é o PILTIM. O PILTIM, ele é um plano de incentivo à leitura. Ele sempre vai conter ali, no final dele ali, você vai ler e vai ter um embasamento do que foi ensinado, do que foi trabalhado na sua aula.
Então ele tem a ver com a sua aula, vai ser ali o meio de você fechar, sintetizar ainda mais o que foi ensinado, o que foi aprendido. Então nunca deixe de dividir com seus alunos o P.U.T. Ele é um recurso gratuito que você encontra ele no site da Editora Betel, que é o www.editorabetel.com.br. E o nosso P.U.T. dessa aula, ele tem por tema Ética Cristã. E uma partezinha que me chamou a atenção diz assim: a aplicação da ética cristã se dá através da obediência a Cristo. Ela é, portanto, normativa, um mandamento, um ensino. Então, o nosso código de ética é a palavra de Deus e nós devemos buscar conhecer e aprender ainda mais sobre ela, tá ok? Bem, a nossa aula vai ficando por aqui. Até a semana que vem, se Deus assim permitir. Um beijo, a paz do Senhor e até lá. Tchau, tchau!